Oração pelos que estão passando fome. Amado irmão, amada irmã, vamos orar pelos que estão passando fome. São dias muito difíceis na face da terra. Talvez você esteja numa condição mais privilegiada e essa situação ela é distante da sua realidade. Mas infelizmente, não se trata da maioria das pessoas que estão desfrutando desse bem-estar que você possa estar vivendo. Uma grande parte das pessoas que oram conosco aqui, nesse exato momento, não tem garantido a próxima refeição. Ou as suas despensas estão assim, zeradas. Você certamente conhece alguém que está numa profunda necessidade, fruto de um desemprego, do endividamento, de uma demissão recente, de uma falência, ou porque historicamente habitam regiões que são desprivilegiadas, distantes demais, extremas. Em nossa igreja local, no mês de aniversário dela, resolvemos, ao invés de ganhar o presente, oferecermos os presentes e empreendemos uma campanha contra a fome, para arrecadação de recursos, para com eles adquirirmos cestas básicas e mandarmos para 3 destinos. Uma região extremamente carente, num lugar bastante difícil, na zona sul da nossa cidade. Uma outra situação de uma comunidade onde há um projeto esportivo com garotos numa situação de vulnerabilidade social extrema, ligados ao movimento esportivo, com sonhos nessa área, mas que têm famílias que vivem em uma condição subhumana, na divisa de 2 municípios no entorno da região metropolitana onde moramos, e um outro destino no sertão do Nordeste, no semiárido, lá num lugar que você certamente nem sonha, nem imagina como as pessoas vivem. E há famílias, há vidas, há histórias, há homens e mulheres bonitos, inteligentes, mas num lugar que não há saneamento básico, água, chuva. E essas pessoas estão passando fome de alimento físico. Eu nem vou me aventurar aqui na fome espiritual, que também é uma realidade. Essa invade as mansões, as elites, os grandes conglomerados empresariais. Essa independe do saldo bancário, a fome espiritual. Mas a fome física, fruto da miséria, dos desgovernos, do abandono, essa é terrível. Quantas pessoas sem o que comer, e Deus tem tido misericórdia para com muitos que oram comigo aqui, inclusive para com a minha casa. E nós temos o arroz e o feijão de cada dia, a mistura. Muitas vezes as nossas despensas estão recheadas do supérfluo também. Nossos filhos têm acesso a bons alimentos, de qualidade. E nós podemos agir repartindo o pão. Nós podemos contribuir, nós podemos participar de campanhas, nós podemos produzir campanhas, mas nós devemos também orar pelos que passam fome. Vamos orar por isso? Reflita também na passagem bíblica de Mateus 24, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras.
Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor, nós oramos por aqueles que passam fome agora. Deus, como o texto que lemos de Mateus 24, lido pelo nosso amado pastor Cornélio Augusto, quando víssemos, ó Deus, ouvir de guerras, de reino contra reino, nação contra nação, de pestes, de terremotos e de fomes em vários lugares, Deus. Vimos que isso são os princípios de dores, o princípio de dores, acontecimentos que o Senhor previu, Senhor. Então nós não estamos enganados acerca dos dias que vivemos, eles chegariam, Senhor. E esse texto fala de muito mais dificuldades dos finais dos tempos. Pode ser, Deus, que o arrebatamento da tua igreja, a tua volta, ainda demore um tempão. O dia e a hora ninguém sabe, mas pode ser que já estejam aí, Senhor. Os sinais, Deus, não nos deve levar a ficar adivinhando, fazendo conta. Quando será? Dando prazo. O dia e a hora ninguém sabe. Mas os sinais, Deus, são para termos certezas de que esses acontecimentos virão. Então, Deus, com essa certeza de que vivemos esses tempos tão desafiadores, nós não queremos só, Senhor, meditar, constatar, ter as nossas convicções reafirmadas, guardando isso para nós, principalmente para nós, ó Deus, que te conhecemos. E isso não faz sentido para aqueles que não conhecem a tua palavra. Eles atribuem culpa, Senhor, a tantas coisas, razão para essa situação, a tantas situações que eles não compreendem e que deveriam ser discernidas espiritualmente, mas por não terem acesso à tua palavra, à tua verdade, ó Deus, eles conjugam, concluem equivocadamente. Mas nós, Deus, que temos a compreensão, nós que temos podido discernir esses tempos, Deus, queremos guardar isso em nossos corações. Queremos, Senhor, nos firmar cada vez mais em Ti, mas não paramos por aí, Senhor. Nós queremos levar misericórdia, compaixão, socorro, ajuda, amor, esperança, misericórdia e chance de salvação. Quem sabe, Deus, com a nossa ação a gente manifeste a Tua vida para pessoas que são incrédulas, duras, mas sendo confrontadas pelo Teu amor, pelo nosso serviço desinteressado, sejam abertas para ouvir a Tua mensagem, queiram saber a razão das nossas ações, o que motiva o nosso amor, os nossos gestos. Então, Senhor, gera dentro de cada um, Senhor, nesse momento, a disposição de abençoar, de repartir,
de investir numa cesta básica, de doar um pouquinho da sua despensa, de abrir mão de um conforto, de empreender campanhas, de socorrer o que tem fome. Oramos especificamente, Senhor, pelos que estão passando fome nesse momento. Há muitas necessidades, há diferentes situações, mas nós oramos pelos que estão passando fome, pelos que não têm comida na panela, pelos que não têm comida nas despensas, pelos que vivem de cesta básica, de básica ao extremo, pelos que não têm uma mistura, uma proteína, uma porção de fruta, de verdura, de legumes, pelos que não têm os temperos, ó Deus, pelos que não têm o gás para cozinhar. Oh Deus, quantas crianças que sem entendimento têm suas vontades e não são atendidas quando pedem às suas mães e aos seus papais por falta de condições. Deus, nós oramos pelos que estão passando fome. Oramos por livramento, por escape, por misericórdia. E oramos, ó Deus, para que o Senhor mova as nossas vidas. Tire-nos, ó Deus, do nosso egoísmo. Já compreendemos, Senhor, que é o princípio das dores, que são dias trabalhosos. Temos ouvido, Senhor, os sinais da Tua vinda. Temos, ó Deus, compreendido, Senhor, o que acontece e o que há de acontecer nesses tempos. Mas nós não queremos ficar só conferindo, queremos levar misericórdia, Deus, para aqueles que vão sofrer os efeitos desses momentos, desses acontecimentos, para que muitos também se salvem ainda, Senhor. Nós oramos a Deus para que o Senhor nos levante como igrejas, organizações, entidades, cidadãos, homens, mulheres que cooperam, que contribuem, que ofertam, que são generosos, que têm liberalidade, que abençoam. Oramos a Deus por aqueles que podendo dividir, retém mais do que é devido, tem misericórdia. Dilata o amor nesses corações, Senhor. Tira o egoísmo, a indiferença, a frieza. Toca com essa oração, meu Deus. E oramos, Deus, por aqueles que estão organizando ações, tendo ideias, mobilizando pessoas, que haja lisura, transparência, definição de alvos, ó Deus, realmente necessários, que haja rapidez. A Tua palavra diz para não sermos vagarosos no cuidado. Sabemos, ó Deus, que quem passa fome precisa comer o quanto antes. Então que os alimentos cheguem, que consigam ser os melhores descontos, os melhores preços, que consigam ser as melhores condições, que irmãos e irmãs abastados, que o Senhor tenha abençoado, possam ser liberais, generosos e trazer, Senhor, condições, doações substanciais, Pai, para essas ações. Oramos, ó Deus, por muitos voluntários, Deus, servindo no socorro, na misericórdia, na compaixão. Oramos pela ação diaconal da Tua igreja. Oramos, Senhor, pela ação social, pela assistência social. Oramos, ó Deus, para que nós possamos ser tão prudentes quanto os filhos das trevas. A Tua palavra diz que eles são mais prudentes que os filhos da luz. E quantas ações movidas por homens e mulheres que não Te conhecem, corruptos até, com motivações erradas, aliviam o sofrimento de tantos, quanto mais nós, Senhor, conhecedores da verdade, da fonte de todo o amor, podemos abençoar pessoas no nosso entorno, de perto, de longe. Oramos, ó Deus, então, para que o Senhor mova os nossos corações. Oramos para que o Senhor levante organizações. E oramos, Senhor, por aqueles que sofrem mais uma vez. Por aqueles, ó Deus, que não têm comida. Torna ele, Senhor, visível ao olhar das organizações, das ações. Coloca ele no radar, no mapa, Senhor, das ações de socorro e misericórdia. Que um conte para o outro, conte para o outro, conte para o outro, até chegar naquele que tem a condição e pode ir lá e socorrer, repartir. Que a dor da fome, Senhor, que a falta de comida seja resolvida hoje, ainda hoje. Que aquele que não tem o café da manhã, o almoço, a janta, tenha atendido a sua situação emergencial. As razões, ó Deus, que levaram as pessoas a chegarem nessa situação, depois, ó Deus, serão contornadas, consertadas pela Tua misericórdia. Mas nós não oramos por isso agora, embora sabemos que a Tua obra é completa, o Senhor pode mudar a vida das pessoas, mas pontualmente, Senhor, especificamente nós clamamos pela Tua misericórdia, por aqueles que estão passando fome, meu Deus. Que haja livramentos, escapes, provisão, proteção, criancinhas, bebês, às vezes velhinhos, ó Deus, que eram para ter uma boa alimentação e não tem o básico, Senhor.
Oramos pedindo a tua mão, a tua intervenção. Não podemos ficar indiferentes, Deus, a essa situação. E finalmente, Deus, oramos também pelos que têm fome de justiça, fome de paz, fome e sede da tua palavra, do alimento eterno. Que a tua igreja se levante também, Senhor, como um grande banco de alimento espiritual, distribuindo gratuitamente palavras de vida eterna. O Senhor mesmo disse que não só de pão viveria o homem. Queremos ser fonte de descedentar a sede de muitos e de descedentar a sede de muitos e de matar a fome de tantos outros, Senhor. Nós podemos ser essa fonte de provisão de alimento espiritual. Sabemos que o Senhor nos levantou para isso. Acorda-nos, desperta-nos, relembra-nos, ativa essa fé, Senhor, prática, operosa, pela qual as pessoas sintam o toque do teu amor através, Senhor, das nossas vidas. Obrigado por esse tempo de oração. Socorre os que passam fome, Senhor. Nós oramos também, Deus, pelos motivos de oração deixados nos nossos vídeos, pelos que estão desempregados, em luta dentro do lar, do casamento. Oramos pelos doentes, pelos aflitos, pelos desesperados, pelos que estão à beira da loucura, pelos que estão com pensamentos de suicídio, pelos que estão amarrados em vícios, pelos que estão em adultério, em destruição de casamentos, matrimônios, pelos que estão doentes nas UTIs, desenganados pelos médicos, recebendo diagnósticos difíceis. Oramos, ó Deus, por todas essas causas, ao Deus do impossível. Em teu nome, entregamos essas petições, Senhor, diante de ti. Amém, amém, amém. Querido ouvinte, querida ouvinte, eu gostaria de encorajá-la a refletir como você pode ajudar a amenizar a fome de muitos nesse momento tão complicado que vivemos em nossa nação. Certamente você tem acesso a alguma campanha na sua igreja, no seu trabalho, de alguma organização idônea que está distribuindo alimentos, cesta básica, e você pode ofertar, você pode ajudar, você pode até dizer: pastor, eu tenho tão pouco, mas saiba que o teu pouquinho nas mãos de Jesus tem o poder de alimentar uma multidão. Lembra da história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? Seja aquele menininho que tinha a sua porção para si, mas entregou ela nas mãos de Jesus e o milagre aconteceu. Certamente Deus tem o poder de potencializar a tua semente e ela pode resolver o problema de muita gente. Há muitas pessoas que estão passando fome no nosso entorno. Você não precisa ir longe. E você sabe, você que comeu hoje, se alimentou, que quem tem fome precisa comer o quanto antes. Um café da manhã, um almoço, uma janta, o básico. Reflita sobre isso, vasculhe o seu coração, veja se você não pode às vezes abrir mão de um luxo pequeno, um mimo, um hábito, uma coisa um pouco mais cara, trocar uma marca. E aí a economia que você faz com isso tem o poder de adquirir uma cesta básica que vai alimentar uma família inteira. E dê, sem julgamento, a razão pela qual as pessoas que passam fome chegaram nessa situação não é o caso agora. Resolvemos elas depois. Essas pessoas, orem por elas para que Deus ilumine o entendimento, mude situações. Mas a nossa fé sem obras é morta. Então que você possa se mover nessa direção. Produzir campanhas na sua igreja, fortalecer campanhas que estão em andamento.